Fatos sobre Esparta que parecem inventados, mas não são. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje trouxemos mais um vídeo incrível, onde você se surpreenderá com fatos sobre Esparta que parecem inventados, mas não são. Tenho certeza que você vai ficar de queixo caído com a maneira que eles tratavam as crianças e por que as mulheres espartanas tinham que raspar a cabeça para poder se casar. Mas antes de fazermos esta viagem fascinante na história, se inscreva e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. Bem, muitos de nós já ouvimos falar das práticas incomuns de Esparta, a antiga sociedade grega obcecada pela guerra. Sejamos realistas, muitos de nós os aprendemos com o famoso filme 300. Embora o filme e nossos livros de história destaquem alguns dos aspectos mais impressionantes da sociedade espartana, existem muitos fatos estranhos sobre Esparta que parecem extremos demais para serem reais. Por exemplo, você sabia que os adolescentes espartanos participavam de um festival anual de extermínio de escravos para reprimir qualquer pensamento de rebelião? Ou que bebês espartanos foram mergulhados em vinhos para testar sua dignidade de viver? Ou que as mulheres de Esparta raspavam a cabeça e se vestiam como homens nas noites de núpcias? Portanto, aconchegue-se, pegue sua espada, se tiver uma, e continue assistindo para mergulhar nas tradições selvagens de Esparta. Imediatamente após o nascimento, os bebês espartanos eram imersos em vinho. Todos nós sabemos que homens, mulheres e crianças espartanos eram durões, mas até os bebês espartanos foram colocados em risco. Imediatamente após o nascimento, os bebês espartanos eram banhados em vinho, porque se acreditava que bebês fracos teriam convulsões e morreriam. Os bebês também eram levados perante um conselho de anciãos que inspecionavam seus corpos em busca de quaisquer deformidades. Se por algum motivo um bebê não correspondesse aos altos padrões dos mais velhos, ele morreria na encosta de uma montanha. Os bebês também não tiveram vida fácil após a imersão em vinho. Exatamente, vinho. As mães espartanas carregavam seus mantras, seja durão, para os berçários e frequentemente deixava os bebês chorando sozinhos por horas a fio. Mas isso deve ter impressionado as outras sociedades da época, já que as mulheres espartanas eram frequentemente procuradas para serem babás. Os meninos espartanos começaram seu treinamento militar aos 7 anos. Na era moderna, para uma criança de 7 anos se espera desenvolver a noção do tempo, ser capaz de resolver problemas matemáticos simples e tornar-se empático. Já para uma criança espartana de 7 anos, os espartanos esperavam que eles viessem a aprender a empunhar uma espada, viver longe dos pais e roubar comida. Os meninos espartanos eram tirados de seus pais na tenra idade de 7 anos e colocados no treinamento militar. Frequentemente competiam em lutas mediadas, físicas e violentas com outros meninos e eram açoitados se não correspondessem às expectativas. Isso incluía serem punidos se fossem pegos enquanto roubavam comida, o que lhes eram dito para fazerem, e se chorassem enquanto eram açoitados, eram punidos novamente, até que pudessem suportar a dor em silêncio. Já aos 12 anos, os meninos eram mandados para o deserto com nada além de uma capa e esperavam que se defendessem sozinhos. Se eles sobrevivessem a essa experiência e ao treinamento ao todo, os meninos se juntavam a um exército espartano aos 20 anos, onde permaneceriam como soldados de reserva até aos 60 anos.
espartanos declaravam guerra anualmente contra seus escravos e exterminavam os mais fortes. Os pobres ilotas realmente não conseguiam parar. Além de fazer todas as tarefas trabalhosas para a sociedade espartana, todos os anos os espartanos declaravam uma farra no estilo jogos vorazes contra os ilotas. Os Cripteia, jovens espartanos que haviam acabado de completar seu treinamento militar, eram encorajados a matar tantos escravos quanto pudessem, especialmente os mais fortes e mais aptos. Esse terror anual mostrou aos ilotas o domínio da força espartana e reprimiu qualquer pensamento de rebelião. Ironicamente, como os ilotas constituíam uma parte tão grande da população espartana, 7 ilotas para cada espartano, sempre houve o temor de uma revolta. Esse medo foi um fator determinante na manutenção do vigoroso modo de vida militar dos espartanos, o que criou um ciclo vicioso. Noivas espartanas raspavam a cabeça careca nas noites de casamento. Esqueça a tentativa de descobrir o penteado perfeito. As mulheres espartanas cortavam os cabelos curtos ou raspavam os cabelos completamente antes das suas cerimônias de casamento. Porque alguns historiadores acham que foi um sinal de transição de virgem para mulher. As virgens usavam cabelos compridos, mas ao se tornarem esposa, uma mulher não tinha permissão para usar seus cabelos compridos novamente. Mas raspar a cabeça foi apenas o começo da reforma. Em seguida, as noivas vestiam roupas masculinas e sandálias. Elas então esperavam que seus noivos os roubassem durante a noite, já que eles não poderiam morar juntos até os 30 anos. Homens espartanos não podiam viver com suas esposas até os 30 anos de idade. Aquele lindo momento quando um casal recém-casado atravessa a soleira de sua nova casa juntos, realmente não existia para muitos noivos espartanos. Uma vez que os homens espartanos faziam parte ativamente do exército dos 7 aos 30 anos, eles eram obrigados a viver em quartéis militares até os 30 anos, enquanto a cultura espartana preferia que os homens se casassem nessa idade e as mulheres aos 20. Muitos se casaram vários anos antes. Para esses casais azarados, eles não conseguiam dormir juntos sob o mesmo teto por anos. O casamento, em geral, era na verdade muito importante para o modo de vida espartano, tanto que os solteiros espartanos eram frequentemente desprezados e ridicularizados por não se juntarem ao rebanho de Esparta. Venha e pegue-os, foi dito pela primeira vez por um espartano. Talvez o espartano mais famoso tenha sido o rei Leônidas. Segundo todos os relatos, o rei Leônidas liderou um pequeno exército de soldados espartanos contra um exército persa muito maior. De acordo com Plutarco, um famoso filósofo grego, Leônidas realmente disse: venha e pegue-os, quando o governante persa Xerxes I exigiu que os espartanos entregassem suas armas. Outra grande citação da história também é essa batalha, quando um soldado observou: por causa das flechas dos bárbaros é impossível ver o sol. Leônidas e seu soldado Dínix respondeu: não seria bom então se tivéssemos uma sombra para combatê-los? Soldados espartanos realmente usavam armadura. Isso mesmo, desculpe nossos fãs sedentos de 300. Embora muitos acham ótimo olhar para os abdominais esculpidos dos guerreiros em 300, não é historicamente preciso. Os soldados espartanos estavam na verdade bastante vestidos com armaduras sobre seus provavelmente abdominais esculpidos. Os guerreiros espartanos usavam placas de bronze no peito. Às vezes, eles também completavam essas placas com um pedaço de couro que cobriam os torsos. Sobre suas provavelmente pernas tonificadas haviam greves ou armaduras de bronze que protegiam suas canelas e às vezes joelhos e tornozelos. E desculpe de novo, mas aquela cueca de batalha de Michael Fassbender estava usando bastante impreciso. Os espartanos usavam faixas de couro no cinturão, que eram grossas abas de couro que protegiam a região da virilha.
Mulheres espartanas podiam fazer exercícios nuas em público. A aptidão física era conhecida na sociedade espartana, e essa ideia se estendia a homens e mulheres. Para manter um físico forte, as pessoas frequentemente se exercitavam fora de casa, sem roupas. Na cultura espartana, o corpo nu não era visto como um indutor de luxúria, e em vez disso ensinavam às mulheres os cuidados com a boa saúde. As mulheres costumavam competir em esportes, incluindo corridas a pé e até luta livre. Aos olhos dos espartanos, mulheres fortes geravam bebês fortes. Então, um nível de independência era concedido às mulheres espartanas, que não era comum em muitos outros lugares do mundo na época. Os cidadãos espartanos eram todos guerreiros, então o trabalho manual era feito por escravos. Os cidadãos espartanos não simpatizaram com aqueles que conquistaram. O termo ilotas foi dado a outros gregos, principalmente na Lacônia e da Messênia, que os espartanos escravizaram. Como o foco de um espartano sempre foi o soldado, os ilotas faziam a maior parte do trabalho não qualificado em Esparta, incluindo fazendeiros, empregados domésticos e enfermeiras. A vida era difícil para os ilotas. Os espartanos podiam ser cruéis em seu tratamento com seus escravos, forçando-os a ficarem extremamente embriagados para que agissem como idiotas nas áreas públicas da cidade. Os espartanos ridicularizavam os ilotas bêbados e os usavam como exemplos para seus filhos sobre como não se comportar. Os espartanos podem ter usado barras de ferro como moeda. Varas de ferro parece um pouco menos conveniente do que moedas, certo? Mas Plutarco faz um bom ponto sobre o uso de moeda de forma estranha, pois quem roubaria ou receberia como suborno, ou roubaria ou saquearia aquilo que não poderia ser escondido, nem possuído com satisfação, nem mesmo cortar para peças com algum lucro? Além de ser mais difícil de roubar, usar o ferro como moeda nos tempos antigos fazia sentido por vários motivos. Primeiro, o metal é difícil de danificar e não se quebra facilmente, ao contrário do papel moeda. E em segundo lugar, as ferramentas de metal podem ser usadas em qualquer lugar. Então, não importa se você está trocando dinheiro com seu vizinho ou com o viajante que está visitando Atenas. Não está totalmente claro se os espartanos realmente usavam o ferro como moeda, ou se isso era apenas uma ideia apresentada por Plutarco. Ainda assim, muitos espetos de ferro foram descobertos em Esparta durante várias escavações, portanto, temos que dar algum crédito a essa ideia. Esparta teve 2 reis de cada vez. A estrutura política espartana era diferente da maioria das outras sociedades gregas da época. Esparta teve uma realeza dupla, ou 2 reis que governaram juntos ao mesmo tempo. Os reis não tinham poder ilimitado, mas eram equilibrados por uma junta de éforas eleita e um conselho de anciãos, todos com mais de 60 anos. Realizou-se também uma Assembleia Geral de Cidadãos, homens com mais de 30 anos, que elegeu os ditos governantes para os seus cargos. Mulheres espartanas desempenharam um papel fundamental na proteção da cidade de um ataque em 272 a.C. Esparta é famosa por não construir muros para proteger a cidade, como Licurgo certa vez observou. Uma cidade é mais bem protegida com homens valentes e não com tijolos. Mas o que acontece quando esses mesmos homens corajosos estão em campanha? Esparta já havia passado de seu auge em 272 a.C. e não era mais a potência terrestre dominante na Grécia. Com o exército em campanha em Creta e apenas alguns jovens espartanos e as mulheres restantes, a cidade parecia pronta para o saque. Pirro, o rei do Épiro, ainda sofrendo com uma expedição custosa na Itália, decidiu tirar vantagem da situação e liderou seu exército para a cidade aparentemente indefesa.
casa. As mulheres espartanas se recusaram a evacuar e abandonar a cidade, e em vez disso passaram a ajudar a pequena guarnição que restava para defender suas casas. Elas ajudaram a cavar uma trincheira e apoiaram os defensores em número muito inferior. Durante 2 dias, os inexperientes guerreiros espartanos e um punhado de aliados de estados vizinhos detiveram as forças de Pirro e o forçaram a recuar quando novas forças da Macedônia chegaram. O grande general Antígono encontrou seu fim logo depois. Lápides só foram dadas a pessoas que morreram na guerra ou no parto. A cultura espartana estava em todos os sentidos centrada em ser soldados, tanto na vida como fora dela. Embora enterrar o morto fosse comum em todo o mundo naquela época, os cidadãos espartanos receberam apenas uma lápide para 2 casos especiais. No primeiro caso, espartanos que foram mortos no campo de batalha foram muitas vezes enterrados no campo de batalha. Suas lápides simples estavam inscritas apenas com o nome e a frase "em guerra" abaixo dela. No segundo caso, as mulheres que morreram no parto também foram reconhecidas com lápides por terem gerado os futuros guerreiros de Esparta. As mulheres espartanas eram membros respeitados da sociedade. No entanto, ainda não se sabe o que foi inscrito em suas lápides. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos da cultura espartana? Você achou bizarro alguma delas? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Não esqueça de ajudar nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.